Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para que possamos estar juntos. Estou com meu coração muito alegre por esta oportunidade e poder principalmente de compartilhar a palavra de Deus, que ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos instrui no seguimento do caminho do Senhor. Então, esta é a oportunidade. E vamos juntos compartilhar a palavra do Senhor. O Senhor colocou uma mensagem no meu pensamento, no meu coração, uma palavra, e eu quero compartilhar com você esta palavra no dia de hoje, que esta palavra eu tenho assim a intenção e a esperança no Senhor Jesus Cristo, que ela há de fortalecer o nosso coração no Senhor. E a mensagem do Senhor hoje é no Evangelho de João, no capítulo 4, os versos 13, do verso 13 até o verso 15. Vamos ler a palavra de Deus, pelo que esta palavra do Senhor, ela nos ensina no dia de hoje. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Graças seja a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo Espírito que conservou esta palavra, que chegou até nós e nos ensina. O contexto do capítulo, o capítulo que nós estamos lendo, o capítulo 4, é o Jesus numa cidade samaritana, à beira de um poço e conversando com aquela mulher. O contexto é, Jesus estava falando de uma água. A mulher, primeiramente, não compreendia isso. Jesus falava de uma água espiritual, ela pensava em água material. Até que Jesus lhe explicou e ela entendeu. Hoje, o tema da nossa mensagem é a água que mata a sede. E pensando em água, falando em água, eu acredito que você também deve lembrar que nós, quando criança, muitas vezes envolvidos nas brincadeiras de criança, até nos esquecíamos de tomar água. E quando nós íamos e tomava água, sentíamos a necessidade em nosso corpo. Hoje também, como adulto, muitas vezes, num dia envolvido com o trabalho, sentimos a necessidade, ou seja, o nosso corpo material sente a necessidade de tomar água. E quando tomamos, sentimos essa necessidade, e quando tomamos um copo de água fria, de água fresca, o quanto isso nos faz bem. E era nesse contexto que Jesus estava conversando com aquela mulher samaritana. Jesus falando de uma água que ele tinha a dar a ela, ou seja, uma água que ele ofereceu a ela. E esta água, Jesus ele oferece também a nós. Uma água que mata a sede, não a sede do nosso corpo físico. Porque o nosso corpo físico, sim, ele necessita de água. Porque é sabido que o nosso corpo, mais de 60% do nosso corpo, ele é composto de água. Então sentimos essa necessidade. Mas Jesus ele nos oferece uma água que mata a sede da nossa alma. Essa é a água que Jesus está oferecendo para aquela mulher. E esta é a água que ele nos oferece. E hoje a palavra de Deus vai nos falar de 3 atitudes que devemos ter para não voltar a ter sede. A primeira atitude é crer. O que é crer? Segundo o dicionário, crer é tomar por verdadeiro, acreditar, confiar, ou seja, crer é isso. Eu confio, eu acredito, eu tenho certeza, eu tenho convicção e por isso eu não vou voltar para trás. Crer. E aí nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos lá no Evangelho, no mesmo Evangelho de João, o Senhor dizendo desta maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse versículo, ele é muito conhecido pelos cristãos. Talvez é um dos versículos mais citados na Bíblia. E ele mostra esta importância, que Deus, ele deu seu Filho, para que todo que nele crê. Mas é necessário crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor não é um crer de acreditar. Muitas pessoas creem que Deus existe, creem que Deus é Criador, creem que Jesus veio ao mundo, creem no Evangelho. Mas isso ainda não é suficiente para fazer com que essas pessoas mudem de atitude. O crer no Senhor Jesus Cristo é produzir dentro de cada um de nós uma mudança na nossa vida. Viver uma nova vida, crer no Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor está ensinando nesse versículo. Nós olhando também para a Bíblia, lá na epístola de Tiago, no capítulo 2, no verso 19, ele faz um alerta muito importante. Tiago nos diz que os demônios também creem em Deus e tremem. Mas nem por isso eles mudam a sua atitude, porque eles são demônios, eles odeiam a Deus. E eles fazem com que as pessoas, tentam provocar as pessoas também a odiar a Deus. Por isso que é necessário crer, o crer verdadeiramente, o crer que se transforma. Jesus, certa vez, conversando com Marta, disse assim para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Jesus olha para Marta e diz: você crê nisso? E ela responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Evangelho de João, capítulo 11, os versos 25 ao 27. Quando eu olho para esta afirmação de Marta, é uma afirmação de fé, é uma transformação, é uma confiança que ela deposita no Senhor Jesus Cristo. O capítulo 11 do Evangelho de João, o evangelista, ele narra a morte de Lázaro e a sua ressurreição. E Jesus, ele chega, em Betânia, onde ali Lázaro residia, suas duas irmãs, Marta, Maria, e Marta vai ao encontro do Senhor quando ele estava entrando na cidade. E ela se dirige ao Senhor e diz assim: Senhor, se que tu estivesse, meu irmão não haveria morrido. Mas o Senhor aí começa a falar para ela sobre essas coisas, sobre que ele é a ressurreição. O Senhor afirma: eu sou a ressurreição e a vida. E é interessante que em nenhum momento Marta se dirigiu ao Senhor e disse: agora que o Senhor estar aqui, faça que o meu irmão volte à vida, seja ressuscitado. Em nenhum momento ela disse isso. Ela afirmou que ele era o Filho de Deus. Ele era o Cristo que havia de vir ao mundo. Então, Cristo é ele, o Filho de Deus. Nós temos que ter esta confiança, crer no Senhor Jesus Cristo. E você e eu, estamos dispostos a crer no Senhor Jesus Cristo? Estamos dispostos a crer nele para que ele seja o nosso único Salvador e Senhor de nossa vida? Estamos dispostos a beber desta água que ele nos oferece? A segunda atitude que devemos ter para que não voltamos a ter sede é nascer de novo. Nascer de novo. Segundo o dicionário, nascer de novo é uma nova oportunidade, é recomeçar a vida, é ter uma nova chance. Quando nós olhamos, pensando, quantas pessoas não recomeçaram a vida novamente? Seja na sua vida profissional, talvez estavam fazendo determinadas coisas e foi necessário mudar o curso, teve uma nova chance. Uma pessoa que está desempregada, ele tem uma nova chance de um emprego, então está recomeçando, recomeçar de novo.
E eu lembro que certa vez Jesus estava conversando com um homem, um dos principais do judeu, autoridade, professor, intérprete da lei, e este homem era Nicodemos. E Jesus disse para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João também, capítulo 3, verso 3. Jesus, ele deixou claro para Nicodemos: olha, Nicodemos, esta maneira de vida, esse estilo de vida que você tem, não pode continuar, porque você precisa nascer de novo. Se você deseja ir para o céu, se você deseja a sua salvação, é importante nascer de novo. Então esta é a mensagem que Jesus falou para Nicodemos, e é a mensagem que ele está nos dizendo no dia de hoje. E aí nós olhamos, e o apóstolo Paulo nos ensina de uma forma maravilhosa, dizendo assim: sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Um ensinamento do apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, os versos 6 até o verso 8, ele nos diz isso, que nós já fomos crucificados com Cristo, ou seja, já morremos com Cristo. Se já morremos, é porque nós vamos ter uma nova vida. É o mesmo sentido que Jesus estava falando para Nicodemos: é preciso morrer, é preciso abandonar esta vida, ter uma nova vida. No Evangelho de João ainda lembramos de uma comparação que o Senhor Jesus Cristo faz sobre o grão de trigo. Ele fala assim: se o grão de trigo não morrer, ele fica só para sempre. Mas se ele morrer, ou seja, ele morre e ele nasce, e aí ele produz mais trigo que alimenta muitas pessoas. Jesus falava isso referindo a ele, que se ele não morresse, ele ficaria só, mas que na sua morte, na sua ressurreição, ele haveria de levar a salvação para todo mundo, para todos os que creem, para todos aqueles que desejam nascer de novo. E você e eu, estamos dispostos a nascer de novo? Estamos dispostos a crucificar o velho homem para viver uma vida nova com o Senhor Jesus Cristo? A terceira atitude que nós devemos ter para não voltar a ter sede é perseverar. Mas o que é perseverar? Segundo o dicionário, perseverar é persistir, ser constante, conservar-se. E isso significa o quê? Ter força e ao mesmo tempo ter paciência para não desistir. Perseverar é algo muito importante na vida cristã, porque a perseverança nos ajuda a manter os nossos olhos no alvo, e o alvo é o Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós possamos até pensar assim: mas como perseverar? De que maneira? Aí nós encontramos um ensinamento dizendo desta maneira: corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então a carreira que nós temos não é uma carreira que nós devemos fazer com as nossas próprias forças, com os nossos conhecimentos, mas é uma carreira que já está proposta, ou seja, é uma carreira dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, é olhando para Ele, é com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. Esse ensinamento está lá em Hebreus, no capítulo 12, no início do capítulo 12, na parte B do verso 1 e na parte A, no início do verso 12, do capítulo 12. E aí muitas vezes nós pensamos assim: mas até quando é que eu vou perseverar? Aí a palavra de Deus nos ensina: aquele que perseverar até o fim,
esse será salvo. Perseverança é até o fim. O evangelista Marcos nos afirma isso no seu evangelho, no capítulo 13, no verso 13, na parte B do verso 13. Perseverar é até o fim. Não é por um tempo, até a metade ou próximo do fim. Até um tempo. O exemplo disso, para a gente poder entender melhor, é o exemplo de alguém que entra para fazer um curso, cursar uma faculdade. Se o curso é de 5 anos, não tem como você fazer 4 anos. Porque não chegou ao fim, você não vai receber o certificado. Precisa perseverar em fazer o 5º ano. Então, dentro da palavra de Deus, no seguimento do Senhor Jesus Cristo, a perseverança é até o fim. Não é por um período, até o fim. E ainda, nós encontramos um ensinamento de Tiago que nos fala assim, que a perseverança, ela precisa ser completa. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Tiago, capítulo 1, verso 4. Perseverança na nossa vida precisa ter uma ação completa, que ela possa nos atingir, que nós possamos compreender todo o ensinamento da palavra de Deus. E você e eu, estamos dispostos a perseverar? Estamos dispostos a nunca mais voltar no poço a buscar da água que o mundo oferece? Isso é perseverança. Nunca mais voltar. Porque aqueles que bebem a água que Jesus nos dá, a água que Ele nos oferece, Ele diz claro, nunca mais terá sede. Ou seja, nunca mais é necessário voltar ao mundo, desejar beber da água que o mundo oferece, que são suas concupiscências, todas as coisas que o mundo oferece. Quem beber verdadeiramente a água pura, genuína, que Jesus nos dá, Ele afirma que esta água, ela vai fazer dentro de nós jorrar uma fonte para a vida eterna. Esta é a palavra de Deus. E você, por um motivo ou por outro, se você ainda não bebeu desta água, o Senhor Jesus te convida. Venha para beber desta água. Esta é a mensagem. Beba a água que você nunca mais terá sede, nunca mais terá a necessidade de voltar ao mundo. Eu quero orar por você. Ó Deus, meu Pai, a Tua palavra hoje nos ensinou sobre esta água maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. Ó Senhor Jesus, eu quero pedir em Teu santo nome, Senhor, quantas pessoas ainda estão por este mundo que não aceitaram ou não compreenderam beber desta água. Senhor, faça que esses corações sejam transformados e que estas pessoas desejem beber desta água maravilhosa e viver para com o Senhor. Para todos aqueles, Senhor, que já compreenderam a Tua palavra, que cada dia mais esta água dentro de cada pensamento, de cada coração, possa cumprir com este propósito, o qual o Senhor mencionou, que esta água há de jorrar uma fonte para a vida eterna, porque este é o nosso desejo. Senhor, fortaleça cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.